Eu tenho uma questão do e agora, pastor, para você. Veja bem, o que aconteceu com a serpente de Moisés? Aquela serpente do deserto. E agora, pastor? Bem, pessoal, aqui estamos para ajudar, não é, mais uma vez, no entendimento desta questão que foi colocada. Primeiramente, precisamos entender a que serpente, não é, a nossa amiga se referiu. Na Bíblia, no capítulo 21 de Números, fala exatamente desta serpente de bronze. Como assim, pastor? Serpente de bronze? Sim. Eles estavam atravessando o deserto, não é? O povo hebreu saindo ali do Egito e sendo conduzido por Moisés até Canaã, a terra prometida. E chegou o momento que aquele povo começou a murmurar, blasfemar contra Deus. Então Deus permitiu que fosse exatamente lançado naquele deserto serpentes abrasadoras. Diz assim no versículo 6: então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas, não é? Que os picavam, e morreu muita gente de Israel. Veja o perigo da murmuração, da blasfêmia. Isto quebra o princípio espiritual, não é? Contra o Criador de todas as coisas. No versículo 7 diz: o povo veio a Moisés, que era o líder ali constituído por Deus, e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti, se referindo exatamente a Moisés. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou. Aí entra na questão. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente e põe-na numa haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por uma daquelas serpentes venenosas, abrasadoras, não é? E olhava para a serpente de bronze, vivia. O que Deus estava fazendo ali era criar uma comparação com algo que iria acontecer no futuro. Entende? Nós vamos explicar melhor por que, então, uma serpente, que é uma figura tão terrível, né, na Bíblia, Satanás, a antiga serpente, como assim uma serpente de bronze? Mas a pergunta é: o que foi feita daquela serpente que foi construída por Moisés? Não é? O que aconteceu com ela? A palavra de Deus, em segundo livro de Reis, no capítulo 18, ele fala do rei Ezequias. Isso já na época monárquica, não é, do povo hebreu, muito tempo depois daquela travessia de Moisés do Egito para Canaã, muito tempo depois. Mas quando aquele jovem rei Ezequias percebeu que o povo estava caminhando totalmente longe dos caminhos do Deus Yahvé, não é, o eu sou, ele começou a tirar a idolatria, tirar todo tipo de prática que desagrada a Deus, que é abominação. Então veja bem no versículo 4: tirou os altos, quebrou as colunas, jogou abaixo os postes ídolos, não é, aqueles obeliscos que eram edificados para aquele povo prestar culto. Escute: despedaçou a serpente de bronze
que Moisés fizera. Pois até aquele dia do rei Ezequias, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Queimar incenso quer dizer, eles começaram a idolatrar aquela haste que tinha presa a serpente de bronze que Deus mandou Moisés edificar. Depois era para jogar aquilo fora, queimar, porque servia somente para aquele momento. Porque o povo tem mania, nós seres humanos temos mania de idolatrar aquilo que nos traz um benefício. Chamamos muitas vezes de talismã, não é verdade? Temos que andar com aquilo guardado, porque aquilo vai nos dar sorte. Fazemos muitas vezes broches, colares e outras coisas, mais estátuas, representando algo que pode nos dar uma solução ou uma vitória em alguma questão. Isto é idolatria. E aquele povo escondido, é lógico, do líder Moisés, guardou até os dias do rei Ezequias, não é? Cerca de 500 anos depois, e deram nome para aquela serpente presa numa haste. Chamaram-na de Neustã. Então este foi o fim, exatamente, foi a pergunta colocada, o que foi feita daquela serpente construída por Moisés no deserto. Ela serviu de ídolo, mas depois foi totalmente destruída pelo rei Ezequias. Mas não para por aí. Eu quero que você me acompanhe na leitura já do Evangelho de João, capítulo 3. Tem algo muito interessante, porque ele narra exatamente aquela visita de um dos principais da sinagoga, e ele queria saber mais acerca de Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Aí Jesus disse para ele: olha, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E Jesus começou a entabular com ele uma conversa que Nicodemos não entendeu, apesar dele ser doutor, conhecedor profundo, não é, da Torá, que é o livro sagrado dos hebreus. Aí Jesus desceu o nível para conversar com aquele homem, para que ele pudesse entender a explicação de Jesus, que era tão profunda. Ele disse: assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele estava falando levantado na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o versículo áureo da Bíblia, João 3,16. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer? Era a figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pastor, como assim? Jesus é uma serpente? Não, lógico que não. Mas, quando nós olhamos para a cruz e cremos que Jesus é o Filho de Deus, único Senhor e único e suficiente Salvador, naquele momento nós lançamos sobre a cruz toda a nossa vida de pecado. Nós somos perdoados pelo sacrifício da cruz. Então aquela serpente ali representava exatamente os nossos pecados lançados na cruz. Olha que lindo, olha que coisa extraordinária. Então, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, dessa vez no madeiro, na cruz do Calvário. Então fica uma linda lição para nós de reconhecermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. E ali foi a minha vitória e a sua vitória.
Bem, pessoal, espero mais uma vez ter contribuído para o entendimento da pergunta que foi posta e que gerou este vídeo, mas sempre à luz da Bíblia. Até a próxima.